eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Nosso assunto de hoje é a escolha do gênero das provas. Esta capacidade que Deus nos concede para escolhermos os maiores desafios que iremos passar na nossa próxima vida aqui na Terra. Deixe os seus comentários, faça a sua inscrição no nosso canal e faça sugestões sobre assuntos que possamos estudar juntos aqui, ok? Então vamos lá. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nas perguntas 258 até 273, aborda esse assunto com os espíritos, e os benfeitores espirituais elucidam que Deus nos concede a capacidade de escolhermos as provas que iremos passar na próxima vida. Quando nós estamos no estado de erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra, no mundo espiritual estamos estudando, trabalhando e também planejando a nossa próxima encarnação. Deus, utilizando do nosso livre-arbítrio, nos permite a escolha do gênero das provas, uma espécie de conjunto de provas que deveremos passar de acordo com as nossas necessidades espirituais. Deus sabe que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos e também, consequentemente, dos resultados que esses atos e atitudes trazem para junto de nós. É só observarmos a nossa vida de hoje, sabemos que ela traz heranças do nosso passado. Portanto, no estado de erraticidade, lá no mundo espiritual, planejamos a nossa vida. E essas provas, ou um gênero de provas que iremos passar, dirão da nossa capacidade, do nosso esforço e da nossa vontade de ultrapassar todas as provas que planejamos. Mas, se não conseguirmos tirar a nota 10, ou pelo menos um 8 ou um 7, deveremos repetir essas provas. E Deus, que é toda bondade, concede para nós uma nova oportunidade de vida através da próxima encarnação, para que possamos vencer todos os nossos desafios. Allan Kardec pergunta aos espíritos: não é Deus que nos impõe as tribulações e as dificuldades que iremos passar? Dizendo no nosso português coloquial, será que é Deus que concede o frio conforme o nosso cobertor? E os espíritos respondem que não é bem assim. Como nós já temos o nosso livre-arbítrio desenvolvido, nós já temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E também de escolhermos as nossas próprias provas para melhor ultrapassá-las e para melhor desenvolver o nosso espírito. Portanto, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, já que dos nossos atos colheremos as suas consequências. Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer que a partir da nossa avaliação lá no mundo espiritual, nós temos uma visão mais dilatada das nossas vidas e das nossas necessidades. E assim escolhemos o gênero de provas que melhor se adaptará às nossas necessidades espirituais. Se algum perigo nos ameaça, não fomos nós que criamos, mas sim Deus. Mas
nós nos expomos a esse perigo por entendermos que, ao vencermos esse desafio, ele nos trará um progresso espiritual. Vamos dar um exemplo que segue o exemplo do Livro dos Espíritos de Kardec. Se precisamos vencer o instinto do roubo, deveremos nascer, portanto, entre os malfeitores que comumente praticam o roubo. É para nos fortalecermos e não deixarmos nos arrastarmos pelo mal. Escolhendo um caminho, teremos que sustentar essa luta nas provas que nós próprios escolhemos. Essa liberdade de escolha nos foi concedida por Deus, porque nós temos o nosso livre-arbítrio desenvolvido e porque sabemos que os nossos atos nos trazem consequências para esta e para as próximas encarnações. Somente nos povos menos adiantados é que, não tendo essa capacidade desenvolvida, Deus supre-lhes a inexperiência. Mas aí fica a pergunta: se nós é que escolhemos as nossas provas, por que é que nós não escolhemos as mais fáceis, as mais tranquilas, as que exigem menor sacrifício nosso? Isto se dá porque nós estamos escolhendo o gênero das nossas provas no mundo espiritual, com essa visão mais dilatada de todas as nossas encarnações. E, portanto, nós não vamos escolher um gênero de provas que não nos faça adiantar ou não nos faça desenvolver. Então, escolhemos um gênero de provas mais difíceis e, assim, poderemos caminhar mais rápido no nosso processo evolutivo. À medida que os espíritos evoluem, eles sempre precisam das provas para se adiantarem. Portanto, o gênero das provas sempre farão parte da nossa caminhada espiritual. Lembremos que as provas não são somente tribulações materiais, mas também fazem parte os deveres morais e espirituais que todos devemos desenvolver na nossa vida, como espíritos imortais que somos. Na questão 335 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se, ao escolhermos o nosso corpo, também isto constitui uma prova. E os espíritos respondem que sim. À medida que você escolhe o corpo ou o tipo de corpo que você vai ter na Terra, este corpo também constitui uma prova para o seu espírito. E assim, os nossos problemas, a nossa saúde, as nossas deficiências ou os nossos talentos fazem parte desse conjunto de provas que escolhemos, tanto intelectualmente, moralmente, quanto fisicamente falando. O destino, como conceitualmente trazemos para os acontecimentos da nossa vida, como diz o Livro dos Espíritos na questão 855, são apenas consequências das nossas próprias faltas e imperfeições ou da negligência no cumprimento de um dever. E Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e se corrigir. Concluímos com a análise de Emmanuel no livro O Consolador, na pergunta 246, quando ele diz que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da
edificação espiritual. Assim, as provas servem para dar ao homem, para dar para nós, toda a responsabilidade das nossas ações. Uma vez tendo essa liberdade de fazer ou não fazer uma determinada coisa, a prova tem por efeito nos colocar em luta contra as tentações do mal e nos dar todo o mérito da nossa resistência à sua prática. O filósofo Jean-Paul Sartre afirmava que somos escravos da nossa liberdade e teremos sempre a tarefa de escolher. Ele falava uma verdade, pois Jesus afirmava também: será dado a cada um segundo as suas obras. Muita paz, muito obrigado.